Eu acredito que, apesar dos riscos, CPTS-11 é uma excelente oportunidade. Neste vídeo, eu vou explicar a minha opinião e você vai entender tudo o que está acontecendo com o fundo imobiliário. E, cara, não é tão grave quanto parece. Só que muita gente desesperada faz o quê? Vende as cotas do fundo imobiliário com a simples notícia. E veja que no último mês ele caiu mais de 10% e atualmente está sendo negociado a R$ 7,84. E eu acredito que muitas pessoas venderam as cotas do fundo imobiliário simplesmente porque ele diminui os rendimentos. Mas será que isso é temporário ou é permanente? Neste vídeo também eu vou explicar a respeito disso. Não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho se você não quer perder nenhum vídeo relacionado a fundos imobiliários. Vamos lá que eu vou fazer uma análise completa do fundo e você vai entender tintim por tintim o que está acontecendo com ele e se é uma oportunidade. Primeiro, temos que ele teve seu início em agosto de 2014, então já é um fundo bem antigo, quase 10 anos aí no mercado. Posso até dizer que ele já mostrou seu valor perante os investidores, né? Olha só, ele é administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Capitânia, que cobram as seguintes taxas, e eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. Uma taxa de administração e escrituração de 0,10% ao ano e uma taxa de gestão de 1,05% ao ano do valor de mercado menos os custos de administração e escrituração. E olha um ponto bem importante, vou até mudar a cor aqui, ó. A taxa, tanto de gestão, administração e escrituração, são em cima do valor de mercado do fundo, ó, em cima do valor de mercado do fundo. Então, quando o valor de mercado do fundo cai, a administradora e a gestora ganham menos com o fundo imobiliário. Então, é de interesse deles também que o fundo esteja lá em cima, com o valor de mercado alto. E isso eu acho bem interessante, porque o gestor e o administrador, eles vão querer segurar as cotas do fundo imobiliário aqui no alto, porque afinal, quanto mais alto, mais eles estão ganhando, não somente eles, a gente também. Partindo para a carteira do fundo, temos aqui cerca de 28% alocadas em cotas de outros fundos imobiliários, 0,9% em liquidez e o restante, aproximadamente 70%, em CRIs de diversos segmentos, como por exemplo, logística industrial, shopping e diversos outros. Já falei bastante aqui do CPTS-11 no canal, não vou me aprofundar em relação à sua carteira de investimento. Olha só, um ponto que eu quero que você observe é isso aqui, que 70% da carteira dele rende o quê? O IPCA mais uma taxa prefixada. Contudo, o fundo imobiliário possui operações compromissadas. E o que é isso? É como se ele tivesse vendido os CRIs dele com o compromisso de recomprá-lo no futuro. Aqui a própria gestão explica, ó. Operações compromissadas reversas de CRIs são operações nas quais o fundo realiza a venda de títulos com o compromisso de recomprá-los. Veja, o fundo imobiliário continua detendo os CRIs, tanto é que eles continuam recebendo os seus rendimentos mensais. Mas beleza, só que o fundo imobiliário faz o compromisso de recomprá-los no futuro. E veja a taxa que ele quer recomprar. Ele pegou 433 milhões de reais e vai recomprar esse valor corrigido pelo CDI mais 0,80% ao ano. Isso equivale a cerca de 15% do patrimônio líquido do fundo. Então, olha só, cerca de 70% dele rende IPCA, mas ele fez uma dívida ligada ao CDI. E o que acontece? Vou te mostrar uma coisa que eu não vi em tantos canais. Quando a gente pega o histórico do CDI, estou aqui no site Clube dos Poupadores, olha só. Quando a gente pega o histórico de CDI, é esse que está aqui em cima, ele sempre veio acima da inflação, ó. Ele sempre veio acima da inflação. Isso aqui é um ponto bem importante de se analisar. Esse gráfico começa nos anos 2000 e acaba nos anos 2018. Beleza? Nesse período todo, 18 anos, o CDI sempre ficou acima da inflação. Passando para outro gráfico, ainda no Clube dos Poupadores, olha só, temos aqui a taxa Selic a partir dos anos 2011, mas se o CDI estava superando a inflação, a taxa Selic também estava superando a inflação, porque a taxa Selic é maior do que o CDI. Então veja, a partir de 2011, temos aqui a taxa Selic acima da inflação. E isso é uma coisa lógica, porque o que é a taxa Selic? É a taxa básica de juros da economia brasileira. É um mecanismo que o Banco Central utiliza para justamente controlar a inflação em um certo padrão. Então veja, para você controlar alguém, você precisa ser mais forte. Então a taxa Selic, ela precisa ser mais forte do que a inflação. Por isso que geralmente ela sempre ficou acima da inflação. E como o CDI segue bem de perto a taxa Selic, ele também ficou lá em cima da inflação. Então, historicamente, a taxa Selic e o CDI
sempre permaneceram acima da inflação. Então, ter a carteira ligada ao IPCA e uma dívida ao CDI, sinceramente, olhando esse histórico, eu não entendo. Mas é muito fácil para mim falar, né? Não estou na pele do gestor, eu acredito que ele sabe o que está fazendo, mas enfim, olhando esse histórico, eu não faria dessa forma. Mas beleza, olha o que aconteceu. No finalzinho de 2000, comecinho ali de 2021, a gente sabe, estourou a crise aí mundial, aqui no Brasil também, o comércio fechou, o Banco Central acabou reduzindo a taxa Selic em 2% ao ano. Acredito que isso aqui seja uma cagada do Banco Central, mas enfim, quem sou eu para julgar? Então veja, nesse período aqui, dos gráficos que eu vi, foi o primeiro período onde a inflação ficou acima, ultrapassou a taxa Selic. E como a inflação ultrapassou a taxa Selic, ela também ultrapassou o CDI. Porque afinal, se a taxa Selic está bem aqui, deixa eu colocar uma seta, se a taxa Selic está bem aqui, o CDI estaria bem por aqui, ó, um pouco abaixo da taxa Selic, ou seja, também acima da inflação. E como a inflação superou a taxa Selic, o CDI estaria aqui, ó, ele também superou o CDI. E nesse período, essa estratégia do fundo imobiliário deu super certo, porque afinal, a carteira dele estava rendendo IPCA e a dívida estava ligada ao CDI. Então, quando a gente olha esse histórico, isso aqui, ó, bombou a carteira de investimento do CPTS-11, fez com que ele pagasse ótimos rendimentos, porque a inflação estava acima da taxa Selic. Mas o que o Banco Central fez? Isso aqui, em uma economia saudável, ainda mais em um país subdesenvolvido como é o caso do Brasil, cara, isso aqui não podia acontecer. Então, o que o Banco Central fez? Eles começaram a subir loucamente a taxa Selic justamente para tentar controlar a inflação. E a taxa Selic, ela chegou a mais de 13%. Hoje está um pouco menor, em torno de 12,25%. Então, olha o que aconteceu. Cara, nesse período aqui, deixa eu voltar de novo para o quadrado, ó. Nesse período aqui, onde a inflação estava maior que a taxa Selic, o CPTS-11 pagou ótimos rendimentos, afinal, a inflação estava superior ao CDI. Mas veja, agora está ao contrário. A taxa Selic está lá em cima, o CDI está por aqui, e olha o que aconteceu com a inflação, ela está reduzindo. Então agora temos aqui o seguinte, o fundo imobiliário está com rendimentos menores porque a inflação está caindo, e a sua dívida continua lá no topo, porque o CDI agora está superior à inflação. Historicamente, isso sempre aconteceu, né? CDI sempre acima da inflação. E é essa notícia que assustou os investidores do CPTS-11. Foi uma cagada da gestora? Na minha opinião, foi. Mas se a gente olhar de perto, essa dívida equivale a cerca de 15% do patrimônio líquido do fundo. E fazendo uma conta de padeiro, cara, seria cerca de 15% o impacto nos rendimentos do fundo imobiliário. Mas quando a gente olha o seu histórico, olha só, um tempo atrás, ó, setembro de 2023, ele distribuiu cerca de 8 centavos. Um tempo atrás, ó, cerca de 8 centavos. Só que esse último rendimento que assustou o pessoal foi de menos de 6 centavos. E o mercado jogou a cotação do fundo imobiliário para baixo. Tanto que no último mês temos aí uma queda de mais de 10%. Só que muita gente olhando acredita que essa dívida é responsável pela queda total dos rendimentos do CPTS-11. Claro, a dívida teve o seu impacto porque cair de 8 centavos para 5 centavos é muita coisa, mas a dívida não foi a total responsável. Conforme eu falei, ela pegaria em torno de 15%, fazendo aquela conta de padeiro, cerca de 15% dos rendimentos do fundo. Mas vamos lá achar outro responsável, e ele está bem aqui, ó, o IPCA, o índice de inflação, porque veja, isso equivale a 70% dos ativos do fundo imobiliário. E quando a gente vê o histórico de inflação, olha só, em junho teve deflação, e o CPTS-11 ele tem esse delay, esse atraso de aproximadamente 3 meses. Então essa parte aqui também acabou afetando os rendimentos do fundo imobiliário. Mas será que ele vai ficar sempre baixo ou ele vai subir? No outro mês, a inflação voltou a subir, ó, 0,12, 0,23, 0,26. Então, eu acredito que isso aqui vai começar a aumentar os rendimentos do fundo imobiliário. Já a respeito da sua dívida, olha só, entre aqui dentro do Boletim Focus, o mercado espera uma taxa Selic a 11,75% até o final de 2023. Então, com a taxa Selic caindo, o CDI também vai cair. Com o CDI caindo, essa dívida vai ficar menos onerosa para o fundo imobiliário. Digamos aqui, então, ó, que isso aqui se concretize, que a taxa Selic fique em 11,75% e o IPCA fique em 4,65%. Beleza. Quando a gente olha a dívida, ficaria, então, aproximadamente 12% ao ano, e em relação à carteira dele, ficaria aqui IPCA
mais 6,6%, o IPCA em 4 e pouco ficaria ali por volta de 11 para 12%, ou seja, ficaria no 0 a 0 essa dívida aí do fundo imobiliário. Então eu acredito que no curto para médio prazo, o fundo imobiliário vai voltar a entregar rendimentos maiores, por tudo isso que eu acabei de te mostrar. E cara, vendo tudo que está acontecendo no mundo e tudo que está acontecendo no Brasil, eu não apostaria em uma inflação baixa, muito pelo contrário, mas posso estar errado. De qualquer forma, com todas as informações que eu te mostrei e com o conhecimento que eu tenho, eu acredito que o CPTS-11 nesse momento está super valendo a pena. Até porque quando a gente compara o seu preço de R$ 7,84 com seu valor patrimonial de R$ 8,88, temos aqui um PVP de 0,88, ou seja, aproximadamente 12% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Mas claro, há riscos, né? O fundo imobiliário pode continuar caindo? Com certeza, ele pode continuar caindo, porque justamente existe aquele efeito manada por trás do fundo imobiliário. Muita gente investe sem ao menos conhecer o que o fundo imobiliário está fazendo, o porquê que ele caiu, o que foi essa dívida do fundo imobiliário, qual o impacto nos seus rendimentos. Eu expliquei a respeito de efeito manada nesse vídeo aqui do HCTR11. Então, se você quiser, é só você clicar lá para assistir. Bem, fico por aqui. Lembrando, esse vídeo não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. Nos vemos então aqui no vídeo do HCTR11.